Essa mesmo. Desculpa. 165 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Isso. Pastor, só 160. uma dúvida. É presbiteriana no Brasil ou presbiteriana do Brasil? Do Brasil. Ah, então é do Brasil mesmo. Isso. Muito bem. Isso. É isso Pastor, mesmo. esse podcast, ele vai ao ar no dia 26 de outubro, tá certo? Então Ok. vai cair num sábado, né? Todos os sábados, a partir das 19 horas, nós já estamos aí liberando no nosso canal no YouTube. Lembrando, então, você que não é inscrito no canal ainda, você pode se inscrever no canal. O nosso canal é Verdade que Liberta .oficial. Né? Você pode acessar-nos ali pelo YouTube. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho de notificações aí. Todas as vezes que nós colocarmos uma gravação ali, né? Um podcast, você vai poder estar nos assistindo. E também, aos sábados, às 14 horas, nós transmitimos um programa, né? Pela rádio 104,9 FM, no qual nós também transmitimos ao vivo pelo YouTube. Pastor Flávio Cordeiro aí já esteve com a gente, né, pastor? Isso. Foi um momento bem prazeroso e edificante. Para nós também, pastor. Pastor, seja muito bem-vindo nesta noite, né? É o nosso primeiro podcast. Eu acredito aí que vai haver outras oportunidades para que o pastor continue participando com a gente aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Amém. Sempre à disposição. Sempre à disposição de vocês. Amém. Pastor, quais são os dias de cultos aí na igreja? Quais são os horários? Qual é o endereço da igreja aí? Olha, atualmente nós estamos nos reunindo às quartas-feiras, 19 horas, a estudo bíblico. Aos domingos, ainda estamos pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, com classes para crianças, adolescentes e adultos, né? Adultos, anciãos. Então, estamos trabalhando por enquanto com 3 classes. E o culto à noite, às 19 horas também. Então, por enquanto, são esses os trabalhos semanais que nós temos. Legal, meu amigo. Pastor, vamos entrar no nosso assunto? Eu quero Vamos lá. conversar um pouquinho com o senhor, né? Eu até fiz uma pergunta, né? Sobre o livre-arbítrio, né? Eu gostaria de saber, segundo aí os estudos que o pastor tem feito, que eu sei que o pastor é um homem de Deus, é um homem que estuda muito, né? Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre o livre-arbítrio e se realmente existe o livre-arbítrio, né? O senhor pode falar um pouquinho com a gente, Ok. pastor? Vamos lá. É um assunto muito polêmico, né? Bem polêmico, porque nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, textos que fala de uma soberania de Deus, onde Deus ele realiza todas as coisas de acordo com o seu propósito, sua vontade, independente de uma ação humana, de uma vontade humana. Encontramos textos também onde Deus ele faz o convite ao homem responder a esse convite, né? E parece que esses textos eles se conflitam entre si, mas na verdade nós sabemos que na palavra de Deus não há conflitos, né? A necessidade de nós compreendermos o contexto maior onde esses textos eles inseridos. Mas partindo aí de uma definição teológica, livre-arbítrio, de uma forma, a grosso modo, é a capacidade do homem escolher entre o bem e o mal e poder efetivar essa sua escolha. Então, em linhas gerais, isso seria o livre-arbítrio, a capacidade do homem escolher entre o bem e o mal. Aí, eu venho com uma pergunta e já irei respondê-la. O livre-arbítrio ele existe hoje? Não, não existe mais.
Por quê? Porque ele existia até o período em que Adão ele estava caminhando com Deus, fazendo a vontade de Deus, mas depois que entra ali o diabo personificado na serpente, aí Adão e Eva, eles optam por escolher fazer aquilo que Deus determinou que eles não fizessem, então ali ele perdeu toda a capacidade de escolher ou fazer o bem ou fazer o mal, porque até então não existia mal. Porque tudo que Deus criou é bom, era bom, o próprio Gênesis fala isso, então não havia ali o mal, mas a partir dessa escolha errada dos nossos primeiros pais, ele então acaba perdendo essa capacidade, porque a partir daí, então, o homem ele é sempre tendencioso a escolher fazer o mal, se não houver uma ação divina nele, levando ele a fazer o bem. Entendi. Então quer dizer que A princípio seria essa uma definição. Hoje não existe o livre-arbítrio. Isso, se nós partirmos dessa definição de uma capacidade de escolher entre bem e o mal, a partir de um ponto onde o mal não existia, não existe. Por quê? Porque o mal ele já está inserido no mundo, vivemos num mundo cheio de pessoas tendenciosas a praticar coisas más, e aquelas pessoas que fazem coisas boas optam por fazer atitudes coerentes, éticas, eles o fazem por causa da ação de Deus, movendo eles a fazerem as coisas corretas. Né? Porque todos nós nascemos, alguns com objeto, mas todos nós, seres humanos, nascemos como que uma chavinha espiritual dentro de nós. Todo mundo nasce com o divino, né? Porque todos somos criados por Deus, formados por Deus, então todos têm essa chavinha espiritual ali dentro. Né? E a partir da sua vida, eles desenvolvem uma intimidade maior ou uma intimidade menor com Deus. Né? E nesse sentido é que Deus move os homens a fazer o bem, a escolher o bem e a fugir em determinados momentos das coisas más que aparecem diante de si. Mas há uma outra definição de livre-arbítrio, que é a possibilidade de querer realizar o bem. A possibilidade de querer realizar o bem. Também não há essa possibilidade de querer realizar o bem, humanamente falando. Por quê? Porque Paulo ele fala que não há nenhum justo sequer. Não há quem pratique o bem. Né? Nós nascemos em pecado. Então, automaticamente, nós somos pecadores. E a nossa vontade, então, a possibilidade nossa sempre será realizar aquilo que é mal. Né? O bebezinho, quando nasce, a mamãe demora um pouquinho ali para dar o leite materno, o que ele vai fazer? Ele vai chorar. E esse choro é um choro de raiva, tipo assim, falando, olha, eu estou aqui, eu estou precisando de você, venha logo me atender. Né? Então, mesmo o ser novinho, recém-nascido, ele já é tendencioso para o mal. Né? Não sei se você já presenciou algumas vezes, mas já presenciei algumas vezes, bebezinho recém-nascido, tendo facilidade de dar aqueles tapinhas no rosto da mãe ou de alguma outra pessoa que o pegue. Né? O que é isso? É o mal que habita em nós. Entendi. Então, essa que eu já ouvi vários pastores quando está pregando e falando que todos nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos ser fiel ou não ser fiel, estar na igreja ou não estar na igreja. Então quer dizer que não existe esse livre-arbítrio hoje? Olha, nós temos duas definições de igrejas hoje. Uma igreja
arminiana, que seria aquelas igrejas que creem no livre-arbítrio, que creem na participação ativa do homem quanto à sua salvação, crê que o homem ele pode resistir à vontade de Deus, crê que o homem pode resistir aos decretos de Deus. E nós temos uma posição reformada ou calvinista, onde nós entendemos que o homem ele é totalmente depravado, ou seja, imoral, pecador, e por si só o pecador ele está morto, como Efésios fala, nos seus delitos, pecados, e o morto ele não tem vontade de nada a não ser continuar morto. O homem morto, nos seus pecados, ele nunca terá vontade de fazer o bem, ele nunca terá vontade de buscar a Deus, ele nunca terá vontade de ir à igreja. Quantas vezes eu e você, já no domingo, né, prestes a irmos para o culto, falamos assim, nossa, hoje é domingo, tem que ir para o culto. Né? A nossa vontade carnal, do homem mau que nós somos, é não irmos. Mas o que impede nós irmos? É a nossa vontade? Não, é o Espírito Santo de Deus que habita nos seus filhos e o impulsiona a ir buscá-lo, a ir adorá-lo. Né? O homem morto ele não tem vontade de ir, mas o homem vivificado por Deus e contendo, né, esse Deus Espírito em si, ele sempre, ainda que deseje não fazer, mas ele é impulsionado a fazer aquilo que vai glorificar o nome de Deus. Entendi. Então, eu sempre defino uma visão calvinista, uma visão que não é uma visão arminiana, né, mas uma visão que entende que Deus ele está no controle, Deus ele direciona a vida dos seus, como também daquele, outro assunto polêmico, daqueles que não são dele. Né? Deus então, também impulsiona eles a fazer o bem. Certo, mas nesse caso, então, segundo a visão calvinista aí, né, que é a visão que o senhor tem, que o senhor está defendendo aí, nesse caso, então, Deus, ele me impulsiona a servi-lo, né? E aqueles que não servem a Deus, no caso, se ele não tem um livre-arbítrio, então Deus também está conduzindo ele também, nesse sentido. Então, até dele não ir para a presença de Deus, seria então também a direção de Deus também? Como que é isso aí, pastor? Nós precisamos entender, partindo para a resposta, que Deus ele não é um Deus mau, um Deus injusto, um Deus tirano, como alguns usam a expressão Deus bonachão. Não. Quando Deus ele fala ali para os nossos primeiros pais fazer o que era certo e eles escolhem fazer o que era errado, como nossos representantes, todos nós caímos ali, erramos ali, falhamos com Deus ali. Porque Paulo fala que no primeiro Adão nós caímos, mas no segundo Adão, que é Jesus, nós fomos vivificados. Uma vez que nós estávamos separados, distantes de Deus, avessos a toda a vontade do Senhor, uma vez que nós tínhamos virado as costas para Deus, Deus ele não tinha ele não tinha nenhuma dívida, vou assim dizer, conosco. Deus ele não tinha nenhum motivo para voltar os olhos para nós de uma forma bondosa, uma vez que nós estávamos virados ou contrários à vontade dele. Mas ele, pela sua misericórdia, de um todo que se rebelou contra ele, ele chama alguns para servi-lo, chama alguns para caminhá-lo. Então vejo que nesses que têm o privilégio de ser chamado por ele para caminhar com ele, nós não sabemos quem são, quantos são, porque não está escrito, né, nos filactérios da vida, ou na testa, ou algum outro lugar do corpo, mas esses que são privilegiados por serem chamados de Deus, vamos assim dizer, eles estão no lucro, porque também estava nesse bolo maior de homens e mulheres que eram avessos à vontade de Deus. Então, seja, Deus não é injusto por não chamar todos, mas ele é misericordioso por chamar alguns. Muitos são chamados,
poucos escolhidos, né? Entendi. Então nós vemos graça e misericórdia nesse sentido. Então, nessa visão, hein, Deus, ele já tem os seus escolhidos. Sim. Se você olhar Efésios capítulo 1, e o início do capítulo 2, os ouvintes aí, eles podem analisar depois esses dois textos, mas Efésios ele vai falar claramente isso aí, que Deus, deixa eu pegar ele mais claramente aqui, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, uma vez que nós não éramos santos, para sermos irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. E depois Paulo, no capítulo 2, ele vai falar que ele nos deu vida, estando vós, né, se referindo ali aos Efésios, estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Andamos, não andamos mais. Éramos filhos da desobediência e não somos mais. Mas Paulo ele insiste em dizer que continuam tendo esses filhos da desobediência ainda, ou seja, não são filhos de Deus. Entendi. Se continua tendo filhos da desobediência, é sinal que alguns não são mais. Então Deus ele separou alguns para si. Pastor, então, é assim, só para entender a visão, né? Os ouvintes também vão poder comentar aí, né? Vai deixar os comentários, depois a gente vai ver esses comentários aí. Ótimo. Então, de novo, eu vou repetir a pergunta. Deus, ele já tem os seus escolhidos na terra. Sim, de acordo com esse texto claro aqui de Efésios, sim. Efésios, capítulo 1, o senhor leu? Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Mas fundamentalmente no versículo 4, quando fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, né, antes do haja luz, ele já havia nos escolhido. Tá certo. Pastor, desculpa. Então, se Deus já tem os seus escolhidos, se Deus já sabe, né, quem será salvo, quem não será salvo, é aquilo que o senhor falou, né? Ninguém tem uma marca aí visível, né? Mas é uma marca espiritual. Então, se Deus já sabe, como fazer sentido nós pregarmos, nós irmos atrás das almas? Por que nós temos que fazer isso, então? Isso. Porque o próprio Paulo em Romanos ele fala, como ouvirão se não há quem pregue? Ele está falando para a igreja, após um contexto ali de Romanos 9, entrando no capítulo 10, depois indo para o capítulo 11, né, quando Paulo mostra essa soberania de Deus escolhendo Jacó, rejeitando Esaú, e aí Paulo chega nesse texto, né, como que esses eleitos eles vão ouvir se não há quem pregue? Então, os pregadores, os mensageiros, os profetas, né, aqueles que pregam a Bíblia, eles têm a incumbência de pregar, porque aqueles que são de Deus vão ouvir, serão sensibilizados pelo Espírito e caminharão com Deus. Em contrapartida, aqueles que não são, jamais darão ouvidos à voz de Deus. Mas o Evangelho ele precisa ser pregado a todas as nações, precisa ser pregado a todos os povos. É uma incumbência de que Jesus ele deu aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não falou, vai ao mundo e converta os meus, mas ele disse, ide por todo mundo e pregai. Porque a pregação compete a nós, homens mortais. Entendi. Mas a salvação é uma graça exclusiva de Deus. Então, mesmo eu não sabendo quem vai dar ouvido ou quem não vai dar ouvido, eu preciso pregar. É uma ordem. E a ordem de Deus ela deve ser cumprida, queira eu ou não. Por exemplo, caindo dentro desse ponto do livre-arbítrio, se nós olharmos a vida de Jonas, profeta, Deus deu uma ordem para ele e para Nínive. É como se Deus falasse para você, meu querido Jair, vai para Israel e pregue
para os jihadistas, pregue para os muçulmanos, pregue para aquele povo lá que não crê na minha pessoa como o único Deus. Você sabe que eles não vão ouvir a sua mensagem. Mas você, como um profeta de Deus, um servo de Deus, você vai atender à voz de Deus. Você vai fazer a vontade de Deus. Jonas, ele ouviu uma ordenança de Deus, ele tentou fugir para um outro local, não cumprir a ordem de Deus, mas o que Deus fez? Deus ele tem um controle de tudo aquilo que ele criou. Ele manda ali uma tempestade, depois ele manda uma baleia, perdão, um grande peixe, porque a Bíblia não fala de baleia, né? Um grande peixe. Exatamente. Esse grande peixe joga Jonas aonde? Onde ele não queria ir. Exatamente. Ou seja, a vontade de Deus, querendo nós ou não, ela sempre se cumprirá. E aquele povo mau, aquele povo que nos dias de hoje decapitavam crianças, escarneavam crianças, foi um povo que, mesmo Jonas pregando a contragosto, Deus converteu toda aquela cidade. Sim. A vontade de Deus foi feita independente do querer de Jonas. Porque veja a questão do livre-arbítrio novamente. O livre-arbítrio é você poder escolher entre o bem e o mal. Mas já estava vivendo numa sociedade cheia de coisas más, de homens maus, todos já conheciam o que era o mal. E Jonas não quis fazer o bem. Né? Então, dentro dessa lógica do livre-arbítrio, te dá a capacidade de escolher entre fazer o bem e o mal. Antes que o mal exista, ele não existe, não existe mais por quê? Porque o mal já está inserido na sociedade. Agora nós precisamos lutar para fazer o bem. E Jonas, como um homem de Deus, não quis fazer o bem. Mas Deus acabou cumprindo os propósitos dele, que é maior sobre todas as coisas. Tá certo. Então, pastor, segundo essa ótica, essa visão, então, vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Sim. Então, quer dizer que se Deus já tem os seus salvos, os seus escolhidos, quer dizer que uma pessoa que ela é salva, ela, vamos dizer assim, salva para sempre, por exemplo. A mesma pergunta que eu fiz para outro pastor, eu vou fazer para o senhor. A pessoa ela vai para Jesus, de repente ela sai da presença de Jesus, de repente ela volta, ela sai de novo e fica aquela onda. Eu acredito que o senhor conheça alguém assim. Então quer dizer que se essa pessoa for uma escolhida de Deus, ela vai permanecer sempre salva? Sim. É uma resposta seca, né? Sim. Mas eu vou tornar um pouco mais degustável. Sim. Talvez um dos textos mais conhecidos, o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas Jesus ele vem falando que ele é o bom pastor ali em João capítulo 10. E quando nós fazemos uma ligação desses dois textos, nós encontramos ali ele como o perfeito pastor que zela pela sua ovelha, que se entrega pela sua ovelha, que vai atrás da sua ovelha, porque aquela ovelha que pertence ao redil de Deus, ao aprisco de Deus, ela não fica para trás, ela não fica perdida, a ponto dele deixar 99 guardadinha ali e ir atrás da única que se extraviou. Né? Por quê? Porque uma vez que o Pai me deu, João 10 ele diz isso, os nossos ouvintes eles podem analisar isso depois, fazer uma leitura mais tranquila, mas João 10 ele fala isso, que aquele que o Pai deu na mão de Jesus, de maneira nenhuma ele perderá, ele deixará para trás, né, como que chama aqueles ladrões de ovelhas que ele fala ali, no capítulo 10 de João? Não me recordo agora. Isso, né? Não vai roubar essas ovelhas.
não vai roubar essas ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, ela conhece a voz de seu pastor, né? Uma forma deles roubar as ovelhas nesse período bíblico era chamando-as, né? Dando uma voz de comando, mas como as ovelhas elas conheciam muito bem a voz de seu pastor, elas não iam com qualquer um a não ser o seu pastor, o pastor que cuidava, né? O pastor que amava, o pastor que até se preciso fosse se colocava à frente do perigo para salvar essas ovelhas, né? Então, de fato, uma vez salvo, salvo para sempre, principalmente por causa do sacrifício perfeito de Jesus, né? Dentro do calvinismo, nós chamamos isso de expiação limitada, ou seja, Cristo ele se entregou como sacrifício perfeito para absolver os seus eleitos, né, os seus salvos do pecado, e esses passarem a viver eternamente com ele. Ou seja, não foi um sacrifício para todo o povo, para todo mundo, mas foi um sacrifício eficiente e suficiente para os seus. Entendi. Então, nesse caso, eu não preciso fazer mais nada, então. Preciso? Preciso, porque uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu pertenço a Deus, que eu sou filho de Deus, que eu sou santo, eu vou viver uma vida de santidade. Santificai-vos, como Deus fala para Josué, santificai-vos, porque amanhã você verá proezas acontecer, né? O Senhor fazer maravilhas no meio de vocês. Vocês são meu povo escolhido, mas vocês precisam santificar. Vocês precisam tirar a podridão do meio de vocês. Porque ainda que somos salvos, não quer dizer que nós somos perfeitos aqui nesse mundo. Perfeito nós seremos quando ele nos chamar ou quando ele vier para nos buscar, né, no estado de glorificação. Aí sim nós seremos perfeitos. Ali nós ainda assim continuaremos fazendo alguma coisa, glorificando a Deus, louvando a Deus eternamente, como o Apocalipse diz. Mas enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós precisamos... Só para eu entender. Então, a pessoa salva, vamos voltar de novo aqui, lembrando a todos que nós estamos dentro do tema de livre-arbítrio. Vamos lá. A pessoa salva, aquela que já é escolhida por Deus, tá certo? Salvo uma vez, salvo para sempre, tá certo? Certo. Então, eu preciso manter uma vida de santificação. A pessoa precisa procurar se manter, vamos dizer, de certa forma, ela não vai procurar se manter salva. Na verdade, quando nós pensamos nesse manter, dá uma falsa ideia de que eu tenho um emprego e eu preciso fazer aquilo que agrada o chefe, para o chefe ficar bondoso para comigo e preservar meu trabalho. Uma vez que nós somos salvos, e sobre os salvos há o Espírito Santo, né? Jesus ele fez essa promessa que ele voltaria para Deus, mas enviaria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai me fazer lutar contra a minha vontade carnal, que é fazer o mal. Porque mesmo depois dessa ação salvífica sobre a nossa vida, como está ali em Gálatas, né, Gálatas 5, as lutas da carne, ela continua, né? E nós precisamos lutar contra essas obras da carne, contra essas vontades da carne, e procurarmos fazer aquilo que é, como o texto lhe diz, como se fosse os frutos do Espírito. Então, é uma vida de salvação, mas não é uma vida isenta de lutas. Deus ele escolhe o povo de Israel como seu, mas eles não estão isentos de lutas até chegar à Terra Prometida. Depois que chega à Terra Prometida, eles continuam tendo ainda embates, continuam tendo ainda batalhas travadas contra os seus inimigos. E a nossa vida espiritual aqui, mesmo salvos, ela continua uma batalha contra o inimigo das nossas vidas que quer, sobretudo, desviar ou tirar do caminho aqueles que são de Deus.
Então, Então, por isso mas aí que temos essa santificação. nesse caso aí que o senhor está falando, essa luta é constante. Então, é aí que eu quero entender. Se a pessoa já está salva, se a pessoa já está escolhida, mesmo ela tendo luta e coisa e tal, tanta tribulação, tanta coisa, mas ela já está salva, ela não vai perder a salvação dela. É isso que eu quero entender. Não, Porque voltando não, lá para o povo do Egito, como o senhor citou aí, e o senhor bem sabe que a maioria, a grande maioria, não entraram na Terra Prometida. Certo? Se a gente for fazer uma comparação, né, com a nossa vida espiritual hoje, então seria mais ou menos isso. Mesmo eles eram escolhidos, povo de Deus, mas muitos não entraram na Terra. Então, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, né, eu acredito que seria assim. Mesmo as pessoas são salvas, as pessoas, no caso aí, vou falar do livre-arbítrio, né? A pessoa decide vir para Jesus, ela escolhe, né? Sendo que, na verdade, é Jesus que nos escolheu, né? A gente fala assim, exato. a pessoa escolhe Jesus, ela vem para Jesus, vem servir a Deus. Só que aí, ali ela não precisa manter essa salvação. Ou seja, buscar uma vida de santificação, procurar ser fiel, procurar fazer a vontade de Deus, se desviar do mal, né? Como Jó fazia, né? Não seria esse ponto, pastor? Olha, todos esses pontos positivos que você trouxe, ele está dentro desse processo de santificação. Santificação que é um processo contínuo. A cada dia eu vou procurando fazer aquilo que agrada a Deus e deixando aquilo que desagrada a Deus. Mas nós sabemos que nós não temos poder algum de dizer, olha, a partir de hoje, uma vez que Deus me tomou para si, uma vez que eu sou de Deus, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer coisas erradas. Quem consegue fazer isso? Ninguém, né? Nem nos tempos do Velho Testamento ali, o pessoal de Êxodo, ou no Novo Testamento, o pessoal já vivendo com Jesus. Então, ninguém pode dizer, olha, eu estou com Jesus e não vou mais pecar. Todos continuam pecando. A diferenciação é que aqueles que estão caminhando com Deus, que são de Deus, que são salvos, vamos dizer a expressão que nós estamos usando aqui, eles não viverão uma vida de pecado, ou seja, pecando constantemente, com prazer, deliberadamente, conscientemente. Eles não terão prazer nisso. Eles vão procurar resistir a essa vontade de fazer aquilo que é errado. Por isso que é a luta, por isso que é embate. Mas voltando lá no povo do Egito, o povo de Israel, o povo escolhido, Êxodo também vai falar que saiu um misto de gente. Muitos egípcios entranharam no meio do povo de Israel e se tornaram povo de Israel, se tornaram um povo de Deus. Porque quando nós pensamos em Israel, não podemos apenas limitar a região territorial ou uma nação, mas pensamos num povo escolhido de Deus. E que povo é esse? Povos dos vários povos existentes nesse mundo. Egípcios entraram no meio do povo de Israel e muitos caminharam com Deus até o final de suas vidas. Enquanto muitos nasceram no meio de Israel, conheciam esse Deus, mas se perderam, né? Não faziam parte desse Israel maior, vamos assim dizer, de Deus. Então, quando nós pensamos nessa questão de ser salvo, de ser escolhido, não é apenas uma questão geográfica ou nacional, mas é um povo separado por Deus dos vários povos existentes criados por Ele mesmo, que não estão no mundo tereis aflições, alguma outra versão pode dizer lutas, mas tem de bom ânimo, eu venci. O único que teve tribulações, lutas e não vacilou foi Jesus. Mas os nossos grandes homens de Deus, eles, em determinados momentos da vida, eles vacilaram, mas não deixaram de caminhar com Deus até o fim de suas vidas. Posso ler um texto? Eu acho que vai comemorar bem com isso que nós estamos dizendo. Hebreus 6, o autor de Hebreus 6, ele fala que é impossível
pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo de Deus e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. O que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui? Olha, é impossível uma pessoa que provou de Deus, que tem o Deus Espírito habitando na sua vida, ele deixa tudo isso de lado e volte para o mundo de pecado novamente. É impossível isso acontecer. Então é impossível para um homem de Deus que foi salvo por Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, ele voltar a ser um pecador inveterado novamente. É impossível. Como Pedro diz, é impossível. A normalidade é do cachorro voltar para o vômito e do porco lavado voltar para a lama. Mas sim, é impossível o homem que tem o Espírito Santo de Deus, consequentemente foi salvo antes, depois do Espírito Santo de Deus, ele voltar para aquilo que ele era antes da sua salvação, da sua escolha, vamos assim dizer. É impossível. Então vamos para mais uma polêmica então aqui. Vamos lá. Se a pessoa ela veio para Jesus, né? Nós aqui, os cristãos, a gente entende, quando a gente fala assim, que a pessoa veio para Jesus, a gente entende assim, que a pessoa veio para a igreja, né, se batizou, se converteu e tal. E, de repente, ela saiu da igreja. Aí voltou para o mundo, né, fazer as coisas do mundo, voltou a se prostituir, a se drogar, tal. Então, a gente pode dizer que essa pessoa nunca foi convertida de verdade? Olha, chuva, bênção. Glória a Deus. Batismo não é sinônimo de salvação. Certo. O batismo ele faz parte daquilo que nós entendemos de uma aliança que fazemos com Deus, né? Nós somos um povo da aliança, aliancistas, ou seja, Deus ele fez um pacto anteriormente com Adão quebrou esse pacto de obras, que é impossível o homem cumprir toda uma exigência da lei, e depois Deus graciosamente ele faz o pacto da graça, e nós conhecemos muito bem o que é esse pacto da graça. A esses, então, que fazem parte desse pacto da graça, que estão selados com o selo de Deus, com essa aliança de Deus, eles, em determinado momento das suas vidas, eles podem cair. Vamos pensar numa queda temporária de um dos apóstolos que foi Pedro. Já era um homem de Deus, já era um homem separado por Deus, caminhava bem pertinho de Jesus, mas ele titubeou. Ele deu uma vacilada ali, mas depois ele volta à consciência e não mais sai dos caminhos. Então, em determinado momento da vida, um homem de Deus, ele pode dar uma vacilada, dar uma caída, porque somos homens falíveis. Né? Nós não somos aqueles personagens não sei se eu posso falar Marvel aqui ou da DC, mas aqueles nossos heróis de criança que, né, não vimos neles fraqueza alguma, mesmo sabendo que eles tinham fraqueza. Mas nós temos fraquezas, né? Mesmo sendo eu, você, homem de Deus, nós estamos suscetíveis a deslizes. Mas se, né, de fato, esse homem ele é salvo, foi lavado pelo sangue de Jesus, comprado com esse alto preço, ele não vai ficar na lama. Ele será chamado de volta, será impulsionado, impactado, de certa forma o Espírito Santo vai falar ao coração dele e ele vai voltar à consciência e vai voltar a buscar Deus novamente. Você deve conhecer muitos pastores de Deus aí, ou membros de igrejas, homens firmes, mulheres firmes de Deus, que em determinado momento da vida deu uma vacilada e talvez por vergonha não voltou para a mesma igreja de onde saiu, mas está servindo com alegria em alguma outra denominação.
né? Sim, Teve um deslize, mas não permaneceu lá para sempre. entendi. Pastor, então, se a pessoa ela não for uma escolhida, se ela não for uma separada de Deus mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, essa pessoa não será salva? Quem pode realizar um sacrifício salvador, aceitável a Deus, é só quem não tem pecado, só quem é puro, perfeito. Os sacrifícios para a absolvição de pecados que os nossos irmãos passados faziam deveriam ser o melhor animal, o melhor cordeiro, sem defeito algum, né? Porque Deus não iria aceitar animais defeituosos. Por quê? Porque eram imperfeitos. Qual homem hoje ele é perfeito para realizar algo aceitável diante de Deus? Então, não é o meu ato em si que vai salvar. O meu ato em si ele vai corroborar para que o nome de Deus seja glorificado. Mas ele não vai ter o poder de salvar alguém, porque o poder salvífico pertence apenas a Deus. Mas as minhas atitudes, a minha responsabilidade humana, né, a minha responsabilidade humana, ela me leva a ter atos ou boas obras ou boas ações, não para ser salvo, mas como consequência de uma salvação, ela corrobora para o engrandecimento do nome de Deus, mas jamais ela vai salvar alguém. A minha vida ela pode gerar uma curiosidade de alguém querer conhecer esse Deus, ou de Certo. não querer conhecer esse Deus. Mas como que eu vou querer esse Deus, desse pregador aí, se ele não tem uma vida coerente? Se ele é mal falado na sociedade, se ele não dá um bom testemunho, né? Mas as minhas atitudes boas, não porque eu sou bom, mas porque Deus ele me possibilita fazer coisas boas, elas não salvam, mas elas corroboram. João, 1 João 3,2, ele vai falar que é somente na glória que nós vamos ser como Jesus é, perfeitos, né? Mas lá na glória nós não vamos precisar mais pregar para ninguém se converter, né? É verdade. Mas enquanto nós chegamos na glória, nós ainda estamos nesse processo até chegarmos no estágio final de um plano da salvação, que é a história para um outro café, vamos assim dizer, Sim, né? sim, Culmina com a glorificação de nós seremos perfeitos. sim. Essa pergunta que eu fiz para o senhor, na questão de não tem como eu fazer nada, no caso, não eu fazer algo para salvar a pessoa, não é isso. Por exemplo, se a pessoa não tem o selo, se ela não é uma escolhida, eu posso chamar ela para ir na igreja, ela pode ir para a igreja, pode tudo, mas se ela não tiver, não adianta. Eu acho que de uma forma bem ilustrativa, a parábola da semente, quando o agricultor ele sai ali lançando a semente naqueles vários tipos de terreno. E ele fala ali de pessoas depois concluindo ou explicando essa parábola. O próprio Cristo vai falar que houve pessoas que no primeiro momento acolheu essa palavra, né, mas depois veio o sol, depois veio o espinho, né, e tirou essa palavra do coração. Então, às vezes, algumas pessoas podem se sensibilizar, estar nesse movimento, estar no meio da igreja, porque é bom estar no meio de pessoas, né, agradáveis, com uma boa conversa, um bom papo, mas são pessoas apenas que se sensibilizaram, mas a palavra não aprofundou no coração delas, porque eram terrenos inférteis. Em contrapartida, os terrenos férteis ali, eles ficaram firmes, permaneceu firme, os pombos não comeram a semente, o espinho não sufocou, o sol não queimou. Por quê? Então nós vemos aí esse variado tipo de pessoas e vemos um grupo seleto, diferenciado,
que eu acho que se enquadra muito bem dentro dessa temática nossa. Então, não, nada que eu faça vai fazer aquele que, como você usou a expressão, que não é selado, caminhar com Deus de uma forma plena, de uma forma verdadeira. Né? Então Mas aí fica. Como saberemos que nós somos selados ou não? Duas coisas. Uma, eu preciso ter essa certeza. Eu, como pessoa, eu preciso ter essa certeza de que eu fui comprado pelo sacrifício de Jesus e quando Deus ele olha dos céus para a terra, ele, no meio de tantos homens pecadores, ele vê mais um pecador, que sou eu, mais um pecador com a marca de Cristo, com o sangue de Cristo. É o que nos diferencia dos demais pecadores. Somos todos pecadores, mas é o que nos diferencia essa marca. Então nós precisamos ter a certeza de que o sacrifício foi por mim. Talvez você possa até me ajudar, mas há um texto bíblico que fala que pelo fruto, que nós não devemos julgar, mas ao mesmo tempo nós devemos julgar, porque pelo fruto você conhece a árvore. Sim. Jamais uma macieira ela vai dar limão. Sim. Então, as minhas atitudes, elas mostram, né, se sou ou se não sou. Então, nesse caso, só a pessoa mesma é que tem a certeza que ela é salva ou não. Não, na verdade, de uma forma pessoal, eu preciso ter essa certeza. Mas como eu falei da questão dos frutos, eu posso olhar para um irmãozinho da igreja, talvez você liderança, eu liderança, nós temos um olhar mais crítico para falar, poxa, essa pessoa diz que é de Deus, mas as atitudes dela não condiz com um servo de Deus. Mas eu não posso cair no ponto de julgar, falar, não, mas ela não é salva. Não. A atitude dela está demonstrando que ela não é. Talvez seja uma imaturidade cristã, um neófito na fé, tá? Mas as atitudes dela podem me levar a entender que ela ainda não foi convertida verdadeiramente. Né? Porque uma vez que você é transformado, convertido, a sua vida ela muda de forma radical. Né? Então, primeiro, temos que ter essa certeza pessoal, particular, e ao mesmo tempo observar os frutos dos meus irmãos. Se o fruto dele é condizente ou não condizente de uma pessoa salva. Mas nunca julgar se ela é salva ou não é salva. Porque é como se fosse um motor de carro debaixo de um capô. Você vê ali um Fusquinha, né? Acha que o motorzinho dele é um 1300, mas ele é um motor trabalhado para arranque, né? E às vezes você com uma BMW você não vai acompanhá-lo. Então, o motorzinho às vezes ele fica ali escondido e, né, invisível aos nossos olhos. Pastor, é meio assim, meio complexo esse assunto do livre-arbítrio, né? Sempre que eu converso com as pessoas, a gente fica meio com algumas dúvidas ainda, precisa ser bem discutido esse assunto. Sempre que eu puder trazer o pastor aqui, eu vou estar lançando o convite para o senhor, para a gente bater um papo sobre isso. É muito interessante mesmo, né? Eu já ouvi vários pastores, todos têm a sua ideologia, o seu ensinamento, né? Da forma que eles aprenderam. Né? Muitos dizem que não, que a pessoa pode perder a salvação. Hoje a pessoa ela está salva, amanhã ela pode não estar salva, né? Então, pelo que eu entendi, pelo que o senhor trouxe para a gente aqui, a pessoa salva, ela sempre estará salva. Por mais que ela falha, por mais que ela caia às vezes, mas
no momento certo, no momento exato, ela vai se levantar novamente, né? E até aí Deus recolher ela na hora certa, no momento certo. Mas ela não perderá essa salvação, né? É o que eu entendi, né? Na verdade, ela não vai se levantar porque entra um outro ponto que nós da Igreja Reformada entendemos que é a perseverança dos santos. É Deus quem vai levantá-lo. Não, não, sim, a gente Deus não fala deixa assim, cair. É. é só uma força de expressão só, mas na verdade tudo é Deus, né? Isso. É, Isso. Esse ponto é interessante, me desculpa te interromper, sim, sim, porque às vezes nós usamos forças de expressões e essas forças de expressões nos levam a cometer alguns equívocos, como esse de perder ou não perder a salvação. Veja, se o sacrifício de Jesus ele não me dá uma confiança, uma certeza, eu sempre vou viver um cristianismo com medo. entendi. Ai, nossa, eu saí de casa, briguei com a minha esposa, sofri um acidente, morri, porque eu briguei com ela agora, eu perdi. Então, a minha briga momentânea, ela se torna maior do que um sacrifício, Entendi. né? Então, nós entendemos que esse sacrifício de Jesus, ele nos dá uma certeza, uma confiança, para vivermos sem medo a esse cristianismo, né? A espada ela pode chegar na nossa porta, mas nós sabemos que o corpo físico ele vai, mas isso não vai implicar na minha eternidade com Deus. Entendi. O sacrifício de Cristo é o suficiente. Suficiente e eficiente. Não precisa de Entendi. mais nada. Né? Entendi. Porque se precisasse de mais alguma coisa, ele não precisava ter morrido. Exatamente. Olhando nesse ponto de vista, é o que acontece hoje, né? Muitas pessoas, elas servem a Deus, ela vai na igreja, mas na verdade ela só vai na igreja porque tem medo de ir para o inferno, né? Exato, exato. E quantas pessoas hoje não vão à igreja por causa de uma filosofia como essa? Às Sim. vezes o pai obriga o filho aí, impondo esse medo, o filho, enquanto ele é dependente, ele vai, ou às vezes o pastor ele faz essas pregações impondo medo, ó, se você não vir, você está pecando, você vai para o inferno, não sei o quê. Aí a pessoa ela pega uma maioridade, se torna independente, humanamente falando, a primeira coisa que ela faz, nunca mais vou nessa igreja. Porque Entendi. só prega ódio, só prega amor, só prega medo. Né? Entendi. Entendi. E tem muitos que servem por medo, né, pastor? Exatamente. Eu acho que Exatamente. a grande maioria, né? Sim. Que prazer há nisso. É Né? verdade. Deus é Não, um Deus de prazer, é um Deus de delícias. é verdade, pastor. Não, olhando esse ponto de vista aí, eu pude entender, compreender um pouco mais sobre o livre-arbítrio. Então vamos lá, só para a gente resumir aqui. O livre-arbítrio, ele é um poder de escolha ou de decisão? Na verdade, era um poder de escolha para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então eles tinham esse poder de escolher entre fazer o bem ou o mal. Após isso, o que resta para nós é não mais livre-arbítrio, mas vontade. Eu tenho vontade de fazer o mal, eu tenho vontade de fazer o bem. Porque ambos já fazem parte do meu convívio natural. Mas antigamente não entendia. Então, livre-arbítrio não mais, mas sim vontade. Vontade de fazer uma ou outra coisa. Porque, na verdade, esse livre-arbítrio ele faz parte da natureza criada, mas ele não subsiste na natureza caída. Né? Entendi, Então, entendi. essa seria uma definição mais conclusiva. Tá. Então, resumindo, o livre-arbítrio não existe. Da forma que se entende hoje, talvez nem da forma que é pregada, né, mas da forma que se entende hoje, não. Um livre-arbítrio ele existe sim, até Gênesis 3, Existiu, no antes da caso. queda. Isso, existiu até Gênesis 3 antes da queda. Após isso, não mais. Ficou numa história muito além dos nossos Entendi, dias. entendi. Pastor, foi muito bom falar com o senhor.
Eu gosto muito Prazer. do senhor. Aprendi a amar o senhor, tá bom? Que Satisfação nossa. Deus possa te abençoar poderosamente, que Deus possa Amém. recompensar a vida do senhor poderosamente. E se prepare aí, que logo, logo terá mais convites para a gente discutir mais ainda sobre esse assunto, sobre o livre-arbítrio. Tá bom? Amém. Eu deixei um convite para uma roda de conversa, pegar alguns jovens aí da sua igreja, uns jovens da minha igreja, jovens de outras igrejas aí parceiras e Legal. discutirmos esses temas polêmicos, tomando ali um cafezinho, uma Coca-Cola e comendo um pão de queijo. Seria bom. Que legal. Pastor, aproveitando que o senhor está fazendo um convite aí, se a gente marcar uma roda de conversa aqui no nosso podcast, o senhor sabe que tem pastor que não vê o livre-arbítrio como o senhor vê. Se a gente fizer uma roda de conversa aqui, o senhor topa? Tranquilamente. Sendo desse ponto aí para nós nos edificarmos mutuamente, Isso. sem perdermos a ética, ótimo. Não pode, né, pastor? Tudo com ética, com respeito. Sem cadeirada, tranquilo. Sim. Essa da cadeirada ficou aí. Não vai ter cadeirada, não. Pode ficar tranquilo. Ainda bem que vai ser virtual, né? Tranquilo. Depois a gente vai marcar, então, pastor. Tá Isso, bom? estamos à disposição. Pastor, Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. E até a A próxima paz. aí, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Paz sobre todos nós. Se o pastor quiser se despedir dos ouvintes aí, fica à vontade, pastor. Eu quero despedir com a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Que esse Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. Que esse Deus vos dê a paz, hoje e para sempre. Amém. Amém, meu pastor. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, esse foi o nosso podcast. Pode perguntar, né? O tema hoje foi falado sobre o livre-arbítrio com o pastor aí, o homem de Deus, Flávio Cordeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!